Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Obrigado. Hoje nós temos o privilégio, de estarmos formando mais uma turma que fez o curso de teologia e investir o tempo aprendendo mais da palavra de Deus. Quando eu fui fazer teologia, Vanusa liderava música na igreja, e eu fui fazer teologia, tipo assim, vou aprender, mais da Bíblia, E acabou que no meio do caminho eu virei pastor. Não estava no script, não estava na ideia, mas desde pequeno, desde embaixador, todo mundo falava, vai ser pastor, e esse negócio parece que pega, E graças a Deus a nossa igreja sempre tem investido na formação de líderes. E nós temos um seminário que sempre ele funciona por ciclos, E o pastor Jonathan Costa, ele é o nosso diretor do seminário, o nosso deão também do seminário, E graças a Deus temos alguns irmãos que estarão se formando hoje. Foi uma peleja, uma jornada, muito trabalho, muito estudo, Mas foi muito bom, não é verdade? Estão entendendo um pouquinho menos do que quando começaram, Romanos capítulo 8, eu quero falar justamente qual é a mensagem que Deus tem para nós, a mensagem que tem que ser pregada. Porque, queridos, hoje nós temos muitas igrejas, muitas denominações, muitas pessoas falando em nome do Senhor, e tem havido um ruído, nessa mensagem. Muitos estão falando aquilo que Deus não falou. Então vamos à palavra, o que a Bíblia diz? Romanos capítulo 8, na quarta-feira eu preguei em cima desse texto, de Romanos 8, quero aconselhar os irmãos que não têm vindo na quarta-feira, vir na quarta-feira, agora que as aulas estão encerrando, faculdade, agora não tem desculpa para faltar no culto, na quarta-feira, no encontro com a palavra. Romanos capítulo 8, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Queridos, 1 João, no capítulo 4, versículo 17, diz que, segundo ele também nós somos neste mundo. A verdadeira mensagem do Evangelho é algo sobrenatural. Não tem como você entender a palavra, entender o Evangelho de forma natural. E quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos algo que diz respeito ao que Jesus fez, a obra que Jesus fez. A salvação, ela é pela graça, é um esforço de Deus para alcançar o homem. Não é algo que o homem fez, porque o homem sempre tentou e nunca conseguiu. A salvação, ela veio através de Jesus Cristo. Por isso é que nós somos salvos pela fé, pela graça de Cristo Jesus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Lógico que uma pessoa salva, você reconhece ela pelas obras, Quando você vê um pé de manga, você reconhece o pé de manga porque tem manga. Assim é a fruta, um pé de fruta, você reconhece pelo que ele produz. E uma pessoa que é salva, que encontrou Jesus e que entregou a sua vida, se arrependeu dos seus pecados, você vai conhecê-la pelas suas obras. Mas não são as obras que salvam, as obras acompanham os salvos. Você consegue entender isso? Porque esse é um grande problema do Evangelho, que tem gente que diz o seguinte: você é salvo pela graça e pelas obras. Hoje nós temos várias pessoas que falam como os Gálatas,
A igreja na Galácia, ela tinha essa grande dificuldade, que ela sempre falava isso: fé e obras, fé e obras. Aí Paulo os adverte dizendo o seguinte: olha, vocês estão pregando um outro evangelho, diferente daquele que foi pregado. Que coisa, né? Aí nós encontramos Corinto, uma igreja que tinha muita fé, mas não procurava ter evidência da salvação. Ou seja, não havia um equilíbrio entre o evangelho. Mas o que eu quero trazer para nós hoje, nessa noite, é: qual é a mensagem que nós devemos pregar? Porque como igreja, no mundo que nós vivemos hoje, muitas das vezes nós somos tentados a pregar um evangelho diferente daquele que a Bíblia diz, porque às vezes nós queremos pressionar as pessoas e fazer com que elas vivam no medo, né? Porque uma pessoa, quando vive sobre o medo, ela dá o dinheiro que for necessário, não é verdade? E muitos pastores, muitas igrejas, elas, para construírem templos, fazerem coisas, elas se sentem tentadas e até caem nessa armadilha de pregar um evangelho diferente do evangelho de Cristo Jesus. E aí nós vemos hoje pessoas fazendo sacrifícios, né, de um dinheiro, sacrifício em tantas coisas, sendo que a Bíblia não diz isso. Mas qual o evangelho deve ser pregado? Eu quero trazer essa palavra justamente para quem está se formando e para nós como igreja, né? Primeiro, o evangelho que nós pregamos é o evangelho que reforça a identidade e não que lança dúvidas. Queridos, nós não questionamos a identidade das pessoas. A Bíblia diz que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós pregamos o evangelho. Nós não pregamos um evangelho onde as pessoas elas ficam com medo: será que eu sou salvo? Ou será que eu ainda vou ser salvo? Porque é diferente, né? Se eu tenho a plena convicção que eu sou salvo, é diferente, né? Uma pessoa que tem a plena convicção, ele não tem medo. Esses dias eu estava vendo um pregador, ele dizendo que ele dorme de calça, camisa, porque se Jesus voltar e houver o arrebatamento, ele não quer ser pego desprevenido. Aí eu falei: rapaz, que coisa, né? Mas tem gente que vive assim. Se Jesus voltar, rapaz, se eu estiver lá naquela hora fazendo aquele negócio, e aí? Eu estiver lá no banheiro, como é que vai ficar? Queridos, nós temos que pregar para reforçar a identidade das pessoas. Olha, se você é filho de Deus, é a nossa identidade. Lá em Mateus, no capítulo 3, Jesus, ele, quando estava sendo batizado, a voz do céu dizia o seguinte: tu és o meu filho amado. Que coisa, né? Jesus, ele recebe ali a palavra do Pai dizendo: tu és meu filho. Aí você vira a página, capítulo 4, aí nós vemos o diabo dizendo para Jesus o seguinte: se tu és o filho de Deus. Que coisa, né? Olha, se transforma a pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, manda os anjos trazer comida para você. O diabo vai sempre tentar lançar dúvida daquilo que você é, porque, queridos, o nosso Pai, ele afirmou claramente aquilo que nós somos, e muitas das vezes o diabo vai chegar para você e falar o seguinte: será que você é filho mesmo? Será que você não se confundiu? Olha, você não vive uma vida tão perfeita, você não é um cristão perfeito, você não é uma pessoa que vive uma vida como fulano, né? E às vezes nós colocamos padrões, né? Olha, o pastor é santo, na hora do arrebatamento eu tenho certeza que ele vai ser o primeiro a subir. E nós colocamos padrões em pessoas, sendo que a palavra de Deus já disse a nossa identidade. E sabe como é que o mundo trabalha, a mídia trabalha? Quando você vê a mídia, né? Por exemplo, quando os jornais eles lançam uma notícia sobre o meio cristão, ele fala: olha, os evangélicos, os crentes, os protestantes, os pentecostais, os católicos. É assim que fala, né? Mas uma vez uma pessoa, já até falei isso aqui, a gente estava lá no sertão da Bahia, e a gente chegamos numa casa, e na hora que eu fui, tinha uma pessoa doente, eu perguntei para a filha, falei assim: eu posso orar com ele? Aí a filha falou o seguinte: ele não gosta de crente. Eu falei assim: mas eu não sou crente. Você não é crente não? Eu falei: não, eu sou filho de Deus. Ah, se é filho, você pode orar.
A nossa identidade é filho. Aí às vezes nós saímos na rua e as pessoas perguntam: você é o quê? Eu sou batista, sou evangélico. Eu não sou nada disso. Eu sou filho de Deus, porque a palavra de Deus me chama de filho. Amém? Na oração do Pai Nosso, como é que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu. Ele não nos ensinou a orar da seguinte forma: Senhor, eu sou membro da igreja tal, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu guardo todos os mandamentos, porque os fariseus oravam assim, né? Eles batiam no peito e falavam o seguinte: olha, eu cumpro toda a lei, eu guardo todos os mandamentos, eu ajudo o próximo, eu faço isso, faço aquilo, por isso o Senhor tem que me ouvir. Aí Jesus falou: essa oração não subiu. Agora, quando nós entendemos a nossa identidade, e gente, o diabo vai fazer de tudo para que você perca a sua identidade, para que você ache que você não merece ser chamado filho de Deus, para que você não se sinta capaz de orar. Quantas vezes nós não temos força para orar porque nós achamos o seguinte: eu estou em dívida com Deus, se eu orar a oração não sobe. Você já sentiu isso? Não li a Bíblia essa semana eu não fiz isso, não fiz aquilo, se eu orar não sobe. Mas a palavra de Deus diz diferente: se eu oro, se eu busco, eu tenho um Pai que me ouve. E quando nós pregamos, nós temos que reforçar a identidade das pessoas, porque, queridos, quando nós entendemos, nós estamos fundamentados na nova aliança, nós fomos inseridos numa obra que foi consumada. Esse mês nós celebraremos o nascimento de Jesus, apesar de Jesus não ter nascido no dia 25 de dezembro, gente. Já falei isso aqui várias vezes. Jesus não nasceu no dia 25, nem foi em dezembro. Possivelmente Jesus nasceu em abril. Por quê? Se você for lá no Oriente Médio, lá em Belém, em dezembro, nessa época de dezembro, 25 de dezembro, vai estar com neve. Os pastores não vão estar no campo, porque as ovelhas vão estar guardadas nos currais, sendo alimentadas com feno que foi guardado. Vai estar com neve, ninguém vai estar no campo. Possivelmente foi em abril, quando o clima está mais ameno. Mas nós celebramos. Pastor, a gente vai celebrar a mesma data não sendo essa? Meu querido, nós falamos de Jesus, o mundo todo fala de Jesus em dezembro. Nós vamos ir contra? É ruim, né? Aí que nós vamos trabalhar mesmo, aí que nós vamos falar mesmo, nós vamos celebrar, mas a gente sabe a verdade, que ele não nasceu nessa data. Mas quando Jesus morre na cruz, a palavra de Jesus foi: está consumado. No Calvário ele consumou tudo. Queridos, a obra que Jesus fez na cruz é comparada com a obra da criação, quando Deus criou o homem. Lá no jardim do Éden, assim que ele terminou, no sétimo dia, a Bíblia diz que ele descansou, e ele tinha colocado o homem para cuidar do jardim. Ele descansou porque o jardim já estava pronto. Ele só disse para o homem: olha, você vai cuidar. E Jesus, quando ele na cruz, ele entrega o seu corpo e diz: está consumado. Toda a obra de salvação já estava completa. Por isso que ele fala: está consumado. Então, queridos, eu e você, nós não precisamos fazer nada para ser salvo, além de crer em Jesus como Salvador. Pastor, mas falaram que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu recebo o nosso Senhor e Salvador pela fé. E pela fé eu creio que Ele é suficiente para cobrir os meus pecados. Ele é suficiente para nos tornar justos. Lógico que o papel nosso agora é um papel igual no jardim. Adão e Eva, eles tinham que cuidar da terra. Da mesma forma, nós temos que cultivar a santificação. Esse é o papel nosso: caminhar e proteger para que o diabo não nos tire do caminho de santificação. Olha, para você entender isso, quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, ele está exortando os irmãos da igreja de Corinto. Esses irmãos, eles estavam indo para prostíbulos, eles estavam fazendo coisas erradas, né? E
E Paulo ali exorta aqueles irmãos. Olha, quem tem criança sabe, né? Você acabou de limpar o menino vai e se suja. Parece porco, mas não é porco. Não é verdade? A pessoa é filha, às vezes age como um porquinho, mas é filho. Por quê? Porque está crescendo. Um bebê é um ser humano completo e perfeito, mas ainda não tem dente. Não é verdade? Não tem cabelo, ainda não anda, ainda não fala, mas é um ser humano perfeito e completo. Assim é aquele que acabou de se converter, ele está num processo de caminhada e santificação. Vai levar tempo, gente. Tem crente que é rápido, tem gente que entra no evangelho e pum, rapidinho, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que fazem o EJA cristão. O cara aceita Jesus hoje, entende a obra e vai fazendo as provas todinha. Aí quando se assusta, o cara já está na faculdade espiritual. Aí você fala, poxa, mas como fulano cresceu rápido, já está recebendo todas as bênçãos, porque cresceu rápido. E tem crente que está 20 anos, não passou da primeira série, toma bomba todo ano. Por quê? Não amadureceu, dificuldade de perdoar, dificuldade de confiar na palavra de Deus. Tem pessoas que não, elas confiam plenamente na palavra de Deus, e isso faz com que elas cresçam mais rápido. E queridos, nós estamos justamente agora nessa obra, entendendo que nós somos agora, estamos numa obra que foi completada por Jesus. O único papel nosso é cultivar e guardar, nos santificarmos. Você já é justo, mas o diabo vai tentar convencer que você precisa fazer algo para se tornar justo. Aí nós inventamos tanta coisa, né? Os irmãos que oram. E gente, o meio evangélico está se tornando meio perigoso. Tem pessoas que vão atrás de pessoas que têm uma unção diferente. Fulano tem uma unção para orar que é fantástica. Já vi pessoas indo longe para receber a oração. E hoje, com a internet, o que tem de profeta aparecendo, que eu vou mudar a sua vida financeira. E tem gente que crê. Aí quando assusta que não, está hipnotizado, está botando dinheiro. Quando assustou que não, foi embora. Cara, se o cara é profeta de Deus, a última coisa que ele vai te pedir é dinheiro. Não precisa. Eliseu, quando chega Naamã com jumentas de ouro, roupa, riquezas, Eliseu aceitou a oferta? Agora os profetas de hoje estão pedindo Pix, né? Já estão no Pix. Meu irmão, se o cara é homem de Deus, ele não precisa ficar mendigando a sua oferta. Primeira coisa, a palavra de Deus não tem preço. Não tem preço. Então cuidado com essas pessoas que estão aparecendo e numa mendigância espiritual. Já vi pessoas na outra igreja que nós pastoreávamos, a gente lidava com pessoas de nível social muito alto, e eu via pessoas que se aproximavam e entravam na casa de pessoas, e aí a gente ia alertar, a pessoa falava, isso não é de Deus não, hein, pastor? Eu falava, minha irmã, cuidado, vai acabar com o seu casamento, você está levando essa pessoa para dentro da sua casa, e você está dando presentes caros, você está, não, pastor, ela ora por mim. Eu falei assim, você que ora por você. Mas não, tudo essa irmãzinha tinha que orar, e a irmãzinha só dentro de casa. Acabou com o casamento. Não existe intercessor além de Jesus. Amém? O intercessor entre você e Deus é Jesus. É por isso que a nossa oração, ela termina no nome de Jesus. Nós não botamos o nome de fulano, de cicrano, porque o mesmo poder que ela tem diante de Jesus, você tem. O que Deus quer é um coração contrito, quebrantado. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Eu fico imaginando Davi, cara todo torto, gente. Davi era um cara, quando eu leio a palavra, eu vejo a vida de Davi, um adúltero,
O cara matou 2 homens para ficar com 2 mulheres. A primeira, tal, que esqueci o nome dela agora, e depois o Betseba. Um homem extremamente difícil, sanguinário. Mas ele chegava diante de Deus e ele se despia. Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu não mereço. Aí Deus, o que você está pedindo? Ele nunca chegou com o coração de rei, ele chegava com o coração de servo. E o problema é que tem muito servo que chega com o coração de rei. Aí já vai orar achando que é o cara, né? Porque eu jejuei essa semana, eu estou usando pano de saco. Meu irmão, Deus não pediu para você fazer isso não. Nós temos que pregar para reforçar a identidade das pessoas. Nós não temos que chegar aqui, eu não fico fazendo campanhas tolas para que você se sinta merecedor, porque você já é merecedor de todas as bênçãos nas regiões celestiais, porque Cristo conquistou isso pelo novo caminho. Então você já tem. Pastor, eu não recebi ainda porque você não pediu. Se você começar a pedir, você vai receber de Deus, e Ele vai te surpreender. Até hoje, gente, quantas vezes eu sou surpreendido por Deus? Quantas vezes, olha, teve uma vez a Vanusa, ela cobrou, falou assim, poxa, a gente está fazendo, acho que foi 20 anos de casado, né? Eu queria tanto fazer uma viagem legal. E eu falei assim, poxa, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí eu orei e falei, Senhor, eu sei que o Senhor é o dono, o Senhor sabe fazer todas as coisas, podia ajudar a gente aí, né? Uma semana depois nós fizemos uma viagem inesquecível, 0800, tudo pago, é Deus mesmo. Fui para Israel, não gastei 1 centavo, e ainda levei a Vanusa na mala, 0800, rapaz, Deus é Deus. E a minha filha, ela sempre teve esse relacionamento com Deus fantástico. A Isabela, ela sempre entendeu essa questão da paternidade de Deus. Fez intercâmbio em vários países, e eu nunca tive dinheiro para falar, minha filha vai, nunca tive. Mas ela sabia que o pai tinha. O pai tem. O pai sempre tem. E ele vai dar para quem pede e quem confia. Você quer casar, meu filho? Minha filha ainda não casou? Pede para o pai. Tem o melhor marido do mundo, a melhor esposa ele tem para te dar. Não pega qualquer porcaria que tem por aí não. Esses caras que chegam todo amarrotado, essas meninas todas, não pega não. Ora, escreve diante de Deus, fala assim, eu quero esse rapaz, essa moça, coloca o melhor. Ora. Vai aparecer aqui na igreja, tá? Não vai lá fora não, você vai conhecer dentro da igreja. Começa já, depois que você começar a orar, começa a olhar para o lado, já dá aquela olhada, Deus vai trazer. E se for igual você botou na oração, pode saber que é seu. Ninguém vai pegar. Amém? É assim que funciona. Querido, nós somos filhos. Olha, e o filho, ele tem de Deus tudo isso. A terra, olha, Adão, quando ele caiu no pecado, ele já não estava aguardando a obra consumada, e por causa disso ele foi expulso do jardim, e a Bíblia diz que agora ele deveria lavrar a terra. A terra é de onde nossa carne foi formada, e lavrá-la significa viver pelo esforço próprio. Nós não fomos chamados para viver pelo esforço próprio, nós fomos chamados a viver numa obra que Jesus já conquistou na cruz. E nós pregamos para isso. Segundo, nós pregamos o que Deus fez por nós. Queridos, o Evangelho não é autoajuda. Quando o anjo ele veio anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o seu nome seria Salvador, que quer dizer Yeshua. Não é que ele veio ensinar um caminho de como ser salvo. Ele veio para nos salvar. E esta é uma diferença, né, entre a lei e a graça. Quando nós pregamos a lei, nós dizemos às pessoas o que elas precisam fazer. Mas quando nós pregamos a graça, nós falamos do que o Senhor já fez. Jesus já fez, gente. Receba. Pastor, eu sou o pior dos homens. É para você mesmo que ele morreu. Foi por isso que ele foi para a cruz. Olha,
A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, ali ele consumou toda a obra que já vinha desde o Éden sendo preparada por Deus. E lá em Números, no capítulo 21, você vai entender um pouco dessa história. O povo, quando estava, no deserto, e o povo começou a reclamar, a murmurar, e aquela região é uma região que tem muita serpente, muitas cobras, e cobras venenosas, e muito venenosas, E as cobras começaram a morder, e as pessoas começaram a morrer. E aí Deus disse para Moisés o seguinte: faz uma serpente de bronze, coloca numa estaca e levanta ela, para que todos aqueles que olhar para a serpente sejam curados. Tem gente que fala: pastor, então Deus autorizou fazer a imagem? Não. A serpente, ela deveria olhar para ela e não adorar a serpente, nem cultuar a serpente. A serpente foi levantada e as pessoas olhavam para ela, porque é fé. Eu creio que olhando para ali, eu sou curado. E da mesma forma, quando nós olhamos para Jesus, queridos, nós somos salvos. Olha, a Bíblia não diz que Deus matou a serpente. As serpentes, elas continuaram ali, mas não fazia mais mal. Quando você passa a olhar para Jesus, fofoca não te alcança mais, os problemas não te atingem. Enquanto você está olhando para as pessoas e para os problemas, eles te atingem. Agora, quando nós olhamos para Jesus, tudo muda. É essa mensagem que nós pregamos. Olha para Jesus. O Evangelho não é autoajuda. O Evangelho é aquilo que Jesus fez. Porque a autoajuda vai te dar passos do que você tem que fazer. E hoje nós temos muitas mensagens coaches, Muitos pregadores coaches. Queridos, o Evangelho diz que você deve olhar para Jesus. Olha para Jesus. Os problemas vão continuar, as fofocas vão continuar, mas nada vai te alcançar. Esse é o Evangelho. Pregue para trazer uma expectativa confiante e não para gerar medo. Olha, quando um pastor quer fazer sucesso, o que ele faz? Fala de medo, você vai para o inferno, e começa a botar o terror. E gente, quando você bota o terror, o povo gosta. O povo gosta do ensinamento do medo. Mas o Evangelho não é para trazer medo, é para trazer alegria. Alegria que nós já estamos salvos e a conta já foi paga. Coisa maravilhosa, Esses dias eu estava ouvindo um cara pregar, e ele pregando, e ele botando o terror, porque o inferno vai queimar, e eu fico imaginando o inferno queimando, e falando, e Jesus está voltando, os sinais já estão aí, é tanta guerra, e ele falando que Jesus está voltando, eu falei: cara, Jesus está voltando mesmo. O cara foi bem convincente. Aí quando acabou a mensagem, ele falou: olha, nós estamos na campanha para construir o templo, e começou a falar do templo. Eu falei assim: mas Jesus vai voltar, para que ele está construindo esse templo, Jesus está voltando e o cara quer gastar 100 milhões para fazer um templo, por quê? Vai ficar aí, Não há uma coerência na pregação. Se Jesus está voltando, os sinais estão aí, para que gastar tanto dinheiro? Eu não creio que Jesus está voltando da forma como essas pessoas estão falando. Eu creio que eu e você, nós temos que assumir um compromisso com Jesus, que nós podemos morrer a qualquer momento. A questão não é se ele vai voltar, é se eu morrer hoje, se eu estou preparado para receber ele. Porque se eu fico preocupado quando ele vai voltar, sei lá quando ele vai voltar. Sinais sempre tiveram, guerra sempre teve. Quando é que não teve guerra? Qual o ano que não teve furacão, que não teve terremoto? Qual o ano que não teve alguma desgraça acontecendo? Queridos, mas quantas pessoas estão morrendo a cada momento? Pessoas com saúde, pessoas que estavam bem, pessoas que conversaram com a gente durante a semana, sofreram um acidente. Nós temos que pregar como se a nossa vida fosse terminar essa noite. Nós temos que viver dessa forma. É esse o Evangelho que nós temos que pregar, ou seja, a certeza da salvação, a certeza que se você recebeu Jesus, você se torna filho de Deus, e a sua morada é o céu. Porque às vezes nós pregamos para as pessoas o seguinte: olha, você recebeu Jesus, mas olha lá, Aí a pessoa você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, dá uma lista. Quando a criança nasceu, quando nasce um filho, o pai dá uma lista do que ele tem que fazer?
Que pai que faz isso? Gente, criança nasce é só alegria, né? Você pega no colo, se abraça, se beija. Você está preocupado com o que a criança vai fazer, se ela sabe fazer? Assim é Deus. Nós nascemos de novo e Ele está cuidando de nós. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós somos filhos. Que pai que entrega o filho para o outro? E a Bíblia diz: se um pai fizer isso, se uma mãe fizer isso, Deus jamais faz. Ele jamais rejeitaria um filho. Então, quando nós pregamos que Ele é o nosso Pai, nós geramos a expectativa de que Ele guarda e cuida de nós. Pregue a palavra da reconciliação e não a palavra de condenação. Queridos, o Evangelho, ele diz sobre reconciliação. Quando Jesus, ele estava lá em Nazaré, e depois de Jesus ter estado no deserto, ter sido tentado pelo inimigo, ele vai até a sinagoga, e quando ele chega na sinagoga, entregam para ele o rolo da palavra, e ele lê Isaías 61, e ele, quando começa a ler o livro do profeta Isaías, ele para, e as pessoas ficam perguntando: mas tem mais? Porque Jesus, ele diz assim: o Senhor me ungiu, Isaías 61, para apregoar o ano aceitável do Senhor, e Jesus para ali. Mas o texto continua: e o dia da vingança. Só que Jesus, ele não falou sobre a vingança, porque quando ele veio para pregar o ano aceitável. Em certa ocasião, Jesus, ele estava, em uma cidade, e os samaritanos, eles não queriam que ele entrasse naquela cidade, e os discípulos falaram: Jesus, vão pedir para mandar fogo do céu e queimar todo mundo. Ele falou: não, eu não vim para condenar, eu vim para buscar o perdido. Nós estamos nesse período. É por isso que o Evangelho é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Por isso que a igreja não pode ficar condenando ninguém, gente. Nós estamos aqui para receber. Vem do jeito que está, arrupiado, cheio de problema. Quem vai transformar é o Espírito Santo de Deus. Quem vai mudar a vida da pessoa é o Espírito Santo. E a nossa mensagem, a pregação que nós temos que trazer é isso. A igreja está aberta para todos. Não importa o pecado que você está cometendo, o que importa é que Jesus está aqui te recebendo. Agora, diferente da arca, a arca de Noé entrou os bichos, rinoceronte, elefante, tudo quanto é tipo de bicho. Preservou, Depois, quando abriu, estava tudo elefante, rinoceronte, tudo igual. A igreja não. Você entra todo torto e você é transformado à imagem de Jesus. Isso é o Espírito Santo que faz, e é através do discipulado. É por isso que você chega na igreja e você tem que ser discipulado. Esse negócio de ser crente solto, estou vindo, só vem no culto. Você não vai ser transformado. Você tem que vir e procurar ser discipulado. Pastor, quem pode cuidar de mim? Quem pode me ajudar a chegar à estatura do varão perfeito? Aí nós vamos procurar te direcionar para as classes de discipulado, onde você vai conhecer o Evangelho como ele tem que ser e transformar a sua vida. Então, queridos, nós estamos no período de pregar o ano aceitável do Senhor. O nosso ministério é o ministério da reconciliação, e a nossa pregação é: aonde abundou o pecado, superabundou e superabundará a graça do nosso Deus. Essa é a mensagem da igreja. E por último, pregue para transmitir graça. Efésios 4, eu gosto muito desse texto, versículo 29 a 30 de Efésios 4, o apóstolo Paulo, ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha, quando Paulo está falando aqui para que não saia nenhuma palavra torpe, é nenhuma palavra que, não é palavrão, é nenhuma palavra que distorça do Evangelho da graça, nenhuma palavra de condenação, porque nós não estamos aqui
para condenar ou para lançar peso sobre as pessoas, mas nós estamos para trazer a palavra do Evangelho de Jesus, uma palavra que vai transformar a vida das pessoas. Eu fico imaginando o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele sempre se compadeceu das pessoas. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, o pior dos homens, Zaqueu, ele roubava do seu próprio povo. Você imagina, um homem que se enriquecia às custas do seu próprio povo. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, o povo todo condena Jesus. Os fariseus, eles geraram uma expectativa que Jesus ia falar dos pecados, né? Olha aí, Zaqueu, seu pecador, você vai para o inferno. Pensaram que Jesus ia fazer isso. Mas Zaqueu, Jesus chegou e fala para Zaqueu: Zaqueu, eu vou para a sua casa para comer. Que a presença de Jesus, ela quebranta as pessoas. E quando Jesus senta na mesa, eu fico imaginando Zaqueu, um homem muito rico, e era só picanha, gente, aquela com 2 dedos de gordura, imagina. E entre uma fatia e outra, Zaqueu incomodado, porque Jesus está comendo, e ele pensou: Jesus vai me bater agora. Mas Jesus só comendo, sem condenar. Aí daqui a pouco Zaqueu, sem aguentar: é Jesus, eu estou roubando. Aí Jesus: dá mais picanha aí. Eu estou roubando muito. Qual outra carne que você tem aí? E continuou até que Zaqueu chegou e falou: Jesus, mas eu vou devolver, tá? Passa a salada. Sem condenar, um homem é transformado. Às vezes nós ficamos condenando as pessoas: porque você é isso, você fez, você faz, você é assim. A pessoa sabe o que ela é. Agora, quando nós demonstramos graça, demonstramos o amor imerecido, quando a presença de Jesus está em nós na mesa, sem condenação, sabe o que acontece? As pessoas são quebrantadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque não é julgando que nós transformamos a vida das pessoas, mas é ter a presença de Jesus em nós. Porque quando nós somos como Ele é, o texto inicial que eu li foi um desses: assim como Ele é, nós somos. E quando nós somos a manifestação da graça na vida das pessoas, as pessoas são transformadas. Agora, quando eu sou daqueles fariseus, ficam julgando, apontando, sabe o que acontece? Essas pessoas, elas se sentem tão culpadas e pesadas, que elas não suportam. Não suportam. Agora, quando nós somos como Jesus, leve, Ele falou assim: o meu fardo é leve e suave. Meu irmão, se o fardo de Jesus é leve e suave, por que muitas das vezes nós somos pregadores que lançamos peso, condenação sobre a vida das pessoas? Não vai ter transformação. Mas se eu lanço peso, eu boto preço, né? Você é pecador, mas se você botar na fogueira santa aqui, você vai conseguir um negócio. Aí a pessoa paga, porque tem gente que quer pagar. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é tirar o peso das pessoas, é lançar sobre Jesus, para que elas recebam graça. Olha, o nosso Senhor sempre se compadece de nós, Ele sempre vai ao nosso encontro. E o Evangelho que nós temos que pregar é esse Evangelho que nós temos que pregar. O Evangelho que diz que a conta já foi paga. Amém? Quando eu falei isso, era para você dar um pulo, que lá no céu vibrou, né? A conta foi paga. Quando Jesus disse está consumado lá na cruz, os anjos entraram em festa, porque durante milênios de anos a terra sofreu com a conta que não estava paga. E quando Jesus diz a conta foi paga, houve festa nos céus. E é assim que tem que ser. Quando nós falamos para pessoas: olha, Jesus levou sobre si essa dor que você está sentindo, e você não é mais uma pessoa condenada, o seu pecado não te condena. Como Jesus disse para aquela mulher pega em ato de adultério: vai em paz, nem eu te condeno.
coisa, né? Jesus nunca condenou uma pessoa, porque Ele veio buscar e salvar o perdido. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Quero orar por você. Talvez você tenha se sentido culpado, pesado, porque muitos nos condenaram e disseram que nós não conseguiríamos. Nós não conseguimos mesmo. É Jesus quem faz. É a obra da cruz. O preço foi pago. E eu e você, nós temos livre acesso à sala do trono. Nós podemos falar com o Pai hoje. Nós podemos orar, agradecer. Nós podemos ficar diante dele. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Talvez durante tanto tempo você tenha carregado tanto peso, né? Tanta culpa, buscado o perdão de pessoas, buscado o perdão na religião, em tantas coisas, mas Jesus, Ele já pagou a conta. A Bíblia diz em Colossenses que a escrita da dívida já foi paga. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você quer colocar isso tudo aqui no altar, enquanto nós cantamos, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para nós orarmos juntos, enquanto nós cantamos.